E aí galera do Gera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a regulamentação dos aplicativos de entrega e mobilidade urbana no mundo. Vou falar aqui resumidamente o que aconteceu em alguns lugares do mundo a respeito dessa regulamentação e o que pode acontecer aqui no Brasil. Vocês sabiam que nós somos empregados dos aplicativos? Galera, somos funcionários da Uber, 99, iFood e muitos nem sabem disso. Mas como? Se eu nem levei a minha carteira de trabalho para ser assinada, eu rodo na hora que eu quero. Não recebo FGTS, INSS, não tenho férias e nem nada. Pois é, eu vou te mostrar que somos sim empregados dos aplicativos. Antes de tudo, galera, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram recentemente nesse canal. Que foram exatamente 525 pessoas que se inscreveram só no mês de março. Sejam todos bem-vindos. E vocês que já assistiram mais de 2 vídeos aqui e ainda não se inscreveu, eu digo uma coisa, vocês já merecem ser inscritos nesse canal. Então cuida, aperta esse botão vermelho aí e já era, é nóis, tamo junto. Recentemente a Espanha modificou seu Código de Trabalho, que é semelhante à Consolidação das Leis do Trabalho, CLT aqui brasileira, alterando apenas 2 artigos da Lei de Trabalho. Essa regulamentação se aplica somente aos entregadores de aplicativos. A principal mudança foi a introdução da presunção de laboralidade, que estabelece que todos os trabalhadores que fazem entregas por aplicativo são considerados empregados, a menos que a empresa prove o contrário. Isso significa que a empresa deve demonstrar que a relação de trabalho é autônoma e não uma relação de emprego. Isso é razoável, uma vez que a empresa tem mais informações sobre como o trabalho é realizado do que o próprio trabalhador. A segunda mudança permitiu que os representantes dos trabalhadores tivessem acesso ao algoritmo que define como o trabalho é distribuído, precificado, promovido e avaliado, bem como quaisquer ações disciplinares, como ser demitido ou ter a conta cancelada. Essas mudanças entraram em vigor no segundo semestre de 2021 e são aplicáveis apenas aos entregadores de aplicativos. O Chile aprovou uma lei que inclui trabalhadores de plataforma como uma categoria própria, com 2 tipos de trabalhadores, dependentes e independentes. Os dependentes terão direitos semelhantes aos dos empregados tradicionais, enquanto os independentes terão alguns direitos adicionais, como transparência e acesso às informações sobre a plataforma, proteção contra a discriminação do algoritmo, direito de uniforme e treinamento, se for necessário, e direito à negociação coletiva. Os trabalhadores dependentes terão flexibilidade no horário de trabalho, podendo escolher o horário de início e fim, desde que respeitem as regras de trabalhar no máximo 10 horas por dia e 45 horas por semana. A lei é recente e está sendo monitorada para ver como ela é aplicada na prática. O governo da Califórnia fez mudanças em suas leis que passaram a afirmar que todos que trabalham são empregados, mas que seria possível trabalhar como autônomo. No entanto, para ser classificado como autônomo, seria necessário cumprir 3 requisitos. O primeiro, não ser controlado pelo contratante. Segundo, trabalhar de forma independente. E o terceiro, não fazer parte do negócio principal da empresa contratante. Daí a Suprema Corte decidiu que motoristas de aplicativos como Uber e Lyft deveriam ser considerados empregados e não autônomos. Isso levou a vários debates e uma lei foi aprovada em janeiro de 2020, exigindo que essas empresas classificassem seus motoristas como empregados. A Uber e a Lyft discordaram e a Uber lançou uma campanha cara, investindo 224 milhões de dólares para tentar convencer aos motoristas que as leis impostas pelo governo da Califórnia seriam ruins para eles e que votassem contra essas leis no plebiscito em novembro de 2020. Bem, os aplicativos ganharam o plebiscito numa votação de 59 a 41, o que resultou em uma exceção para os motoristas de aplicativos no Código de Trabalho da Califórnia, ou seja, por conta desse plebiscito, os motoristas de aplicativos ficaram de fora das leis trabalhistas da Califórnia. Então os motoristas passaram a ter apenas um salário mínimo e um auxílio saúde. O resultado do plebiscito está sendo questionado judicialmente,
mas atualmente essa é a lei na Califórnia. Sem falar que a Uber diminuiu as taxas pagas aos motoristas. No Reino Unido, o sistema de trabalho é diferente do Brasil, que tem um sistema binário, onde você é empregado ou autônomo. No Reino Unido, existem 3 categorias: o empregado, o autônomo e o trabalhador, que é uma figura intermediária. O trabalhador tem direito a alguns benefícios, como salário mínimo, férias e regras de jornada de trabalho, mas não tem proteção contra demissão e direito a verbas rescisórias. Essa figura foi criada nos anos 90, antes do surgimento dos motoristas de aplicativo. E recentemente a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que os motoristas de aplicativo devem ser classificados como trabalhadores. A Uber no Reino Unido está cumprindo essa decisão, diferentemente do que ocorreu na França, onde a Uber decidiu não seguir a decisão da corte e continua classificando seus motoristas como autônomos. Agora, por que será que esses países decidiram regulamentar as empresas de aplicativos? O que eles têm em comum que motivou essa decisão? Simples, galera. É a forma com que as empresas de aplicativo tratam seus motoristas e entregadores. E esses países enxergaram que há uma subordinação, muito controle dessas empresas sobre os motoristas e entregadores. Beleza, mas o que foi que levou esses países a enxergar essa subordinação, esse controle? Foi por causa de vários elementos, galera. E eu vou citar aqui apenas alguns deles. O primeiro, somos punidos se rejeitamos muitas corridas. O segundo, somos punidos e bloqueados se cancelamos várias corridas. O terceiro, não somos nós que precificamos as corridas. Quarto, nós trabalhamos mais de 8 horas por dia, todo dia da semana. Isso a maioria de nós. Quinto, as promoções que os aplicativos lançam são exatamente o modelo de trabalho por metas que tem na CLT. E para completar, galera, como se não bastasse, o CEO da Uber deu uma declaração perante ao Ministério Público dizendo que a tarifa paga aos motoristas é calculada com base em 8 horas diárias, 48 horas semanais, para que assim a gente ganhe 1,2 ou 1,4 salários mínimos. Então, se quiser ganhar mais de 1,4 salários mínimos, tem que trabalhar mais de 8 horas por dia. Agora eu pergunto a vocês, tem algo mais parecido com CLT do que isso? Todas essas características fazem de nós empregados. Por mais que os aplicativos digam que nós somos nossos próprios chefes, porque fazemos nosso próprio horário e decidimos o quanto ganhamos, essa não é a realidade. Por isso, várias decisões de processos que envolvem motoristas e aplicativos no Brasil afora estão reconhecendo o motorista e entregador como empregado. Porque oficialmente não somos nem empreendedores e nem empregados. Mas a forma com que os aplicativos trabalham nos colocam mais perto de ser um empregado. Já aqui, o governo Lula prometeu que as empresas de aplicativos serão regulamentadas até o final desse semestre. Os aplicativos já se mobilizaram para proteger seus próprios interesses. E quem vai representar os motoristas e entregadores de aplicativos na discussão sobre a regulamentação? Bem, galera, não vai ser nenhum político, não vai ser nenhuma empresa, até porque elas já se uniram para proteger seus próprios interesses. Quem já está nos representando, quer nós queiramos ou não, são os sindicatos. Mas por que os sindicatos? Porque está na lei, galera. Artigo 8º da Constituição Federal. E para o Ministério do Trabalho, não há nenhuma outra forma de os motoristas e entregadores serem representados. As grandes empresas como Uber, 99 e iFood se reuniram em uma associação e excluíram as empresas menores. Embora algumas dessas empresas menores tenham tentado participar das discussões, elas foram deixadas de lado. As empresas maiores acreditam que têm o controle do mercado e estão tentando definir o que é melhor para todos. No entanto, se as empresas não conseguem precificar seus serviços de forma justa para garantir um ganho digno aos motoristas, é improvável que permitam que uma lei seja aprovada que prejudique suas operações. A diretora-geral da Uber no Brasil, Silvia Pena, foi convidada por Lula para fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil.
juntamente com outras personalidades, como Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, entre outras. O conselho foi criado em 2003 pelo presidente Lula e tem cerca de 200 participantes que se reúnem para discutir políticas e dar sugestões ao governo. As sugestões são encaminhadas por estado e cabe aos políticos responsáveis optar por aprová-las ou não. A participação no conselho não é remunerada e os convidados podem aceitar ou não o convite do presidente. Agora, a participação da Silva Pena gera interesse pelo fato de que a Uber é pivô de um grande debate no governo Lula acerca da regulamentação das empresas de aplicativos, visando garantir direitos trabalhistas aos motoristas da plataforma. Embora a chegada da Uber tenha mudado a forma como as pessoas se movem no país, e muitas pessoas agora trabalham como motoristas de aplicativos para a empresa, não fica claro o que a Uber fez para melhorar a nossa situação. Com a Uber fazendo parte das decisões do governo Lula, será que vai afetar o processo de regulamentação dos aplicativos aqui no Brasil? Será que vai ser bom para a categoria? Será que vai beneficiar somente as empresas? Comparando aqui o Brasil com os lugares em que já houve a regulamentação dos serviços da Uber, nas pesquisas que eu fiz, eu não achei nenhum deles que também tivesse convidado a Uber para fazer parte das decisões do governo. Se por um acaso a regulamentação que for criada decidir que nós somos autônomos ou parceiros, aí pode ser que as coisas se compliquem para nós, porque os aplicativos não serão obrigados a nos dar nenhum direito. Eles é que vão ter autonomia de fazer o que quiser, como bem entender, com ainda mais força do que hoje. Ou seja, quem for bloqueado vai ficar bloqueado e acabou. Os aplicativos não serão obrigados a informar o motivo e não vai adiantar ir à justiça. Brigar por aumento de taxa, se já é difícil agora, vai ficar impossível. Os aplicativos vão decidir com maior força o quanto vão pagar. E nós sabemos que o quanto menor para eles é melhor. Ou se a regulamentação decidir que somos empregados, aí pode ser muito ruim para as empresas de aplicativos. Porque no caso de banimentos de motoristas, elas serão obrigadas a dizer o motivo do banimento e provavelmente terão que pagar algo para esses motoristas. Outros direitos da CLT poderão ser dados a motoristas e entregadores. Sobre trabalhar no horário que quiser, pode ser que continue e pode ser que não. Se for continuar, com certeza o governo vai limitar a quantidade de horas a ser trabalhada. O que eu acabei de falar nesse tópico são suposições. Pode acontecer ou não. Pode ser bom ou pode ser ruim para nós. Mas querendo ou não, algo vai acontecer. Na minha opinião, CLT não basta. Mas também não somos autônomos. E já que vai haver uma regulamentação, a minha vontade é que eu tenha acesso a todos os direitos possíveis da CLT, mas que também tenha o poder de decidir em que hora e dia eu quero trabalhar. Porque o principal motivo que me fez abandonar a CLT e vir para os aplicativos foi a flexibilidade de horários.